pessoal, boa tarde. Vai começar aqui nosso papo. Algumas pessoas entrando, alguns já tem coro aqui para começando. Bom, primeiramente, muito obrigado pela presença de todo mundo, por uma conversa bem legal aqui, explorar um case super interessante na origem. E, bom, vamos lá. Para a gente começar aqui, uma apresentação bem rapidinho. Eu sou o Matheus Yamaoka, sou o Head de Produtos da D360. Aqui dentro da D360 eu olho tanto para o nosso produto de ingresso fiscal, quanto para o nosso produto de antecipação e duplicatas agora. Vai ser novo, nosso novo produto assim, aqui em DD25. Nesse papo aqui está o Thiago Olinda também. Thiago, vou deixar você se apresentar, que você vai falar melhor do que eu. Fica à vontade. Obrigado, Matheus. Primeiro aí, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui participando do webinar. Sou o Thiago Lindo, sou gerente de tesouraria da Origem Energia. Venho aqui na companhia, estou desde o início da companhia, assim, eu acompanhei todas as fases da companhia, né? Me juntei aos fundadores da companhia, então a gente foi vivendo todas as fases, desde quando a gente era uma empresa bem pequena, em que a gente era uma startup, até hoje que a gente se tornou uma empresa consolidada no mercado. Então, ao longo desse tempo, a gente veio suportando aí o crescimento, e com o crescimento a gente vai tendo algumas decisões e precisando de algumas soluções, e que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, um prazer estar aqui com vocês novamente. Estou aqui à disposição. E o Thiago, obrigado de novo por aceitar o convite aqui. Vai ser uma conversa bem legal. Bom, pessoal, antes da gente entrar no caso da origem, só contextualizar rapidamente um pouquinho do que é V360. Bom, nós somos nosso produto aqui, ele visa otimizar o processo de pagamento entre empresas. A gente tem um produto que atua desde o início dessa jornada, capturando notas fiscais, boletos, faturas de utilities, de maneira super automatizada, transformando todos esses documentos em dados estruturados. Então, a gente tem um motor de OCR, uma inteligência artificial própria, que transforma todos os dados desses documentos em dados estruturados para que a gente consiga fazer validações desses documentos e direcioná-los. No caminho feliz, a gente direciona ele direto para a estruturação da MRP, para o pagamento do fornecedor, ou se a gente identificar alguma divergência, a gente consegue também dentro do V360 desenhar workflows de validação. Então, a gente direciona para o time responsável, às vezes para o próprio fornecedor, caso tenha alguma ação que a gente entenda que ele é o responsável pela tratativa. Com tudo isso feito, a gente automatiza todo o processo de pagamento. Então, desde a captura até as manifestações na Cefaz, por exemplo, na nota de material, a gente faz todo o processo de escrituração do MRP automaticamente, a criação dos tipos de pagamento. E a gente também tem uma atuação pós a escrituração com módulos de serviço financeiro. Então, a gente tem um módulo de antecipação de recebido, que a gente vai falar aqui um pouco mais a fundo, e a gente também tem um módulo voltado para a gestão de duplicados escriturais, que deve se tornar uma pauta cada vez mais presente nas discussões agora com o contas a pagar das grandes empresas do Brasil. Falando um pouco mais de antecipação, bom, o que a gente enxerga aqui de diferenciar da antecipação da V360? Como eu comentei, o processo de ingresso fiscal, ele tem uma sinergia muito grande com a gente desembocar na criação de um programa de risco sacado. Sim, primeiro porque as notas fiscais elas já estão sendo processadas dentro do V360, então a gente consegue disponibilizar para o fornecedor essas notas muito rapidamente, então aumenta o tempo que ele tem para receber isso, ajuda não só o fornecedor, mas ajuda também as empresas estão criando o programa. O fornecedor ele já acessa o V360 para atuar em diferentes etapas, desde a aceitação da medição de serviço, do aceite de pedido de compras, para fazer uma tratativa de uma eventual divergência. Então, os fornecedores eles já estão integrados ao V360 no processo de ingresso, no processo de pagamento. Então, a antecipação pelo portal é muito mais facilitada nesse ponto de vista.
E sem falar na experiência, o fornecedor ele consegue antecipar pelo V360 com 2, 3 cliques, ele já consegue ter o título pago na sua conta. A gente também consegue desenhar estratégias integradas. Então, tudo que o V360 consegue ser altamente parametrizado para ingresso fiscal, a gente também consegue ser para a criação dos programas de antecipação. A gente consegue desenhar quais fornecedores conseguem ter acesso, a quais títulos, a gente consegue definir regras específicas para grupos de fornecedores, para o programa como um todo. Com isso, a gente consegue integrar muito mais facilmente estratégias de diferentes times, né? Não só os times de contas a pagar, de tesouraria, mas também time de compra, etc. E pelo fato da gente já estar integrado nos RPs dos nossos clientes, a criação do programa de antecipação é muito mais facilitada. Então, tanto porque a gente aproveita boa parte das integrações que a gente já tem com o ingresso, quanto, eventualmente, um novo cliente se beneficia de os nossos produtos de integração. Então, a gente tem conector já pronto para SAP, tanto para SCC quanto para S4, a gente já tem um conector pronto para Oracle, para Proteus, e a gente também tem um leque aqui de APIs padronizados no B360 que a gente consegue se conectar com o TRP. Então, essa integração facilitada também gera muito mais facilidade para a gente criar esse programa. E quando a gente olha para os nossos números, o produto de antecipação é um produto que vem numa crescente muito expressiva dentro do V360. A gente está antecipando atualmente mais de 60 milhões por mês. Ao longo de 2024, a gente antecipou mais de $500 milhão. E a gente já tem essa operação consolidada e operando em alguns dos nossos principais clientes. Bom, e agora a gente entra um pouco mais a fundo no caso da Origem. E acho que o primeiro ponto que queria conversar com você, Thiago, é como o relacionamento de você com os fornecedores, ou como que é essa preocupação da Origem por manter a cadeia de suprimentos robustecida, fortalecida, assim, como esse contexto de vocês com os fornecedores começou a despertar o interesse, o pensamento em criar um programa de antecipação. Tá. Bom, vamos lá. Falei para vocês na apresentação, né, que a gente foi passando por várias fases na empresa, e com essas várias fases você vai tendo algumas dores e a necessidade de implementar algumas soluções. Até porque para você ter um crescimento de uma forma organizada e pautando também um alicerce para você continuar nesse movimento de crescimento. Então, nesse movimento, a gente foi tendo a necessidade de organizar o nosso workflow do fluxo de pagamento, nosso processo de medição e faturamento, e a gente identificava que a gente, como uma empresa com operação a gente hoje, a nossa matriz, nosso escritório está numa capital, está no Rio de Janeiro, mas as nossas bases operacionais estão em localidades em interiores, né, de alguns estados, em municípios bem pequenos, onde a gente consegue ter relação desde um fornecedor robusto que vai acessar qualquer área do país e até um fornecedor multinacional, como a gente tem relação com o comércio local da cidade onde a gente está inserido, com um fornecedor que é pequeno e que tem lá suas limitações e que, no cenário que a gente vive, a gente entendeu que a gente deveria ter a possibilidade de ter relacionamento tanto com esse fornecedor grande quanto com o fornecedor local, e que no final do dia esse fornecedor local tem uma relação boa e muito grande, assim, um fornecimento muito satisfatório para a gente no dia a dia da nossa operação. Então a gente não podia fechar os olhos para ele. E aí, à medida em que a gente foi se relacionando com esses fornecedores, a gente entendeu que existia uma necessidade, uma fragilidade ali no fluxo de caixa desses fornecedores que são menores. Não só desses menores, mas tinha alguns que são maiores, mas que, como tem uma operação que demanda muito o giro financeiro, eles também tinham uma necessidade de ter um fluxo de caixa mais ajustado ali. E com isso, por vezes, a gente se deparava com
por mais que a gente tivesse estabelecido um processo, preparado um processo para ter relação ali de pagamento com o fornecedor, e esse processo, obviamente, olhando para o lado da companhia, quanto mais previsibilidade a gente tiver, isso favorece o lado da companhia. Então, a gente preparou um processo que a gente entendeu que era satisfatório em termos de condição de medição de serviço e condição de pagamento também, com um prazo de pagamento considerado, mas não é a realidade de todos os fornecedores trabalhar com aquele prazo em que a gente estava ofertando. Então, no final do dia, por mais que o fornecedor achasse interessante trabalhar com a origem, tá ali inserido naquele movimento ali, daquela empresa que estava entrando, assumindo uma operação que outra hora era da Petrobras, uma empresa que estava se estabelecendo num estado como uma das grandes fornecedoras ali de energia. Então, os fornecedores, por mais que eles tivessem interesse e necessidade de estar ali tendo relacionamento com a origem, alguns deles, no meio do caminho, depois do serviço prestado, tinham uma necessidade de ter uma flexibilidade ali no caixa, e essa flexibilidade se traduzia na antecipação do recurso, e essa antecipação acabava acontecendo de uma maneira ali meio que gerencial, né, uma questão de relacionamento. Então, o gestor do contrato tinha um contato ali com o cara e tinha a sensibilidade que o cara tinha a necessidade de... primeiro, ele tinha a possibilidade de ajudar a gente, mas, por outro lado, tinha necessidade de repente, ter um prazo mais curto ali de pagamento. Então, inicialmente, a gente convivia com algumas questões que era ou você ter um pedido ali de adiantamento daquela nota, por mais que você tivesse uma previsão mais longa, o que, por o nosso lado aqui de tesouraria, era um pouquinho ruim, né, que a gente queria manter aquela programação. E, por outro, também, às vezes, até um operacional que o fornecedor queria enxergar, queria ter a ideia de a data certa que ia cair o pagamento dele. Então, uma questão de ter visibilidade de quando que ele ia, de quando que a nota dele estava já disponível, quando tinha previsibilidade aqui da tesouraria para pagar aquela nota em que ele entrou, fez a medição. Então, olhando essa relação em que a gente foi amadurecendo com os variados tipos de fornecedores que a gente tinha, a gente entendeu que fazia sentido no momento em que a gente estava também, assim, um momento mais maduro da companhia, a companhia com caixa robusto, olhando para algumas situações do mercado e tendo a sensibilidade ali de ter uma boa relação com o fornecedor. A gente entendeu que oferecer um produto, uma ferramenta como essa para o nosso fornecedor ia ser de suma importância para ele continuar ali na nossa jornada de crescimento. Perfeito. Eu acho que é interessante esse ponto, né? No final, a heterogeneidade da base de fornecedores, ela cria também algumas necessidades muito específicas, né? Bom, a gente imagina que os fornecedores menores tenham, e de fato tem, né, uma estabilidade menor no caixa, menos previsibilidade, mas a gente vê até os fornecedores mais expressivos também, hoje super engajados com o programa. Então, acho que no final a gente consegue gerar esse ganha-ganha, né? Para o fornecedor, ótimo, você falou, a maturidade da empresa também, de conseguir criar esse programa, também traz benefícios para a empresa. Acho que é um produto que no final beneficia todo mundo, todo mundo depois dessa construção, dessa estabilidade. Não, sem dúvida, Matheus. Assim, até a nossa entrada no programa, ela se deu, assim, a gente usou como, na fase de teste, a gente usou um dos clientes, dos fornecedores que tem o maior faturamento dentro da companhia. Então, assim, ele serviu ele participou da nossa fase ali de teste, né, porque ele demonstrou interesse, e aí a gente foi ajustando com ele, preparou ele, então ele foi um dos primeiros a fazer uso da ferramenta. Então a gente que tinha aquela expectativa, né, de muito favorecer um fornecedor pequeno, a gente se deparou com um dos nossos maiores faturamentos aí, nossas maiores contas a pagar aí, sendo também elegível ao produto e sendo super parceiro aí para a gente iniciar o programa de antecipação. Perfeito. E acho que isso é um ponto muito comum, assim. Essa relação com o fornecedor, né,
É muito essa relação de parceria mesmo, de desenhar um modelo que no final se encaixa também nas necessidades. Eu sei que quando a gente estava começando a desenhar esse programa, era uma preocupação muito grande de vocês de ter um modelo de parceria com os fornecedores, de trazer esses caras para dentro, de oferecer de fato esse produto que para eles fosse interessante. E no final do dia, assim, o fornecedor que ele precisa dessa antecipação, assim, que o caixa era super apertado, buscar esse funding de outras formas vai custar mais caro ou vai ser mais complexo para ele, assim, não vai ter a agilidade que a gente consegue ter. Então, esse produto, ele no final tem uma percepção super positiva, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas assim, a aceitação também dos fornecedores foi muito boa e com certeza muito por conta dessa preocupação desde o dia zero, né? De trazer os principais fornecedores para dentro, de colocá-los como ponto principal no desenho dessa parceria e desenhar esses moldes que fazem sentido para todo mundo. Exato. Perfeito. E, Tiago, conta um pouquinho para gente como foi esse processo de entender que a V360 seria esse parceiro. Assim, a gente começou primeiro com o ingresso, né? Então acho que é legal também contar um pouquinho de como foi essa evolução, como que a gente entrou nessa parte de ingresso fiscal, de pagamentos, para daí então a gente evoluir para a parte de antecipação. Eu acho que assim, a nossa relação com o B360, ela começou muito de uma necessidade, acho que duas necessidades capitais, assim. A primeira, obviamente, era do ingresso fiscal e da captura das notas fiscais. A gente vinha de um momento em que a gente tinha uma estrutura que algumas áreas da companhia elas eram terceirizadas, então a gente tinha, por exemplo, a contabilidade era terceirizada. A nossa parte fiscal, a gente já tinha uma área fiscal internalizada, mas a gente dependia de algumas ferramentas desse fornecedor que era terceirizado da contabilidade, fornecia alguns outros suportes para a gente também, inclusive uma ferramenta para ingresso fiscal, mas que naquele momento não era satisfatório, não pela ferramenta, não só pela ferramenta propriamente em si, mas também pelo fato da gente estar indo para um momento de ter mais autonomia, de ter gestão. Então, assim, a velocidade em que a companhia demandava não estava sendo... A gente não estava encontrando uma resposta na mesma velocidade desse parceiro. E aí a gente partiu para um modelo em que a gente não só a área fiscal, mas a área de contabilidade ela foi internalizada também. Então a gente foi trazendo mais robustez e agilidade para esse processo da companhia. E aí, com esse processo de internalização e olhando mais, assim, com mais autonomia, com propriedade do processo, a gente entendeu que tinha que ter a ferramenta própria para essa captura das notas e ingresso fiscal, e a gente também organizar o nosso fluxo de medição e faturamento. A gente, ao longo do tempo, conforme nós fomos amadurecendo, a gente já tinha essa preocupação de ter esse fluxo de medição e faturamento organizado, com uma boa visibilidade. Então, a gente, no meio do caminho, a gente tinha contratado uma ferramenta que ainda não dava para a gente toda a possibilidade em que a gente imaginava ter. E aí, nesse momento em que a gente identificou a necessidade de ter uma ferramenta para captura de notas e ingressos fiscais e com essa ferramenta ter a possibilidade de colocar o nosso fluxo de medição e faturamento dentro dela, foi aí que a gente chegou na V360, foi que a gente conheceu, se aprofundou mais na ferramenta. E cada vez que a gente conhecia, a gente entendia que fazia mais sentido fazer a contratação da ferramenta, e assim fizemos. Então, nossa relação com o V360 começou nesse processo de captura de notas, medição e faturamento, ali, escrituração daquela nota. A gente rodou durante um bom tempo. Primeiro, a gente fez uma integração que a gente achou que foi super positiva também. A gente, os dois times, né, tanto da companhia quanto do V360, estavam bem envolvidos nessa integração ali, com o fato de colocar a ferramenta numa forma melhor possível para a companhia. E o final desse trabalho foi muito satisfatório.
E ao longo do tempo, à medida que a gente foi tendo a nossa vida facilitada por estar com a casa organizada, então a gente resolveu a parte ali da entrada das notas ali por conta das emissões das notas de materiais, as notas de serviço da mesma maneira, ela só não capturava, obviamente, com as prefeituras em que a gente não tinha, as prefeituras que não tinham relação com a ferramenta, mas basicamente quase todas que a gente trabalhava tinha. Para aquelas em que não tinha a captura automática, a gente tinha a possibilidade da entrada manual pelo fornecedor, e assim é feito. Então, uma vez em que a gente foi amadurecendo esse processo, teve uma boa implantação e foi monitorando, a gente criou um dash aqui, um dashboard, que era o nosso cockpit, onde a gente ia vendo ali nossos indicadores e fazendo a gestão desse processo. A gente foi entendendo que tinha alguns pontos em que a gente podia melhorar. Então, a escolha da V360 lá atrás para essa atividade foi por conta de acreditar na ferramenta. Depois a gente validou com o uso da ferramenta e partimos para um outro passo que era exatamente o que a gente poderia melhorar no processo. Então, um dos pontos era trazer mais transparência para o processo. Então, tanto a companhia quanto o fornecedor, ele quando abre o V360, ele tem ele consegue enxergar, né, onde é que está, em que fase está a medição do serviço dele, ele consegue entender em qual fase está o andamento da nota dele, consegue ter a previsibilidade de pagamento. A gente reduziu diria, em 100% aquela questão do pessoal ligando, procurando contas a pagar para saber se já estava provisionado já aquele pagamento, que dia que ia cair, se a gente confirmava o pagamento naquela data, a comprovação, etc. Então, assim, operacionalmente aliviou muito a companhia. E do outro lado, a gente foi melhorando o nosso processo e trazendo confiança também para o nosso fornecedor. E aí, como a gente já tinha esse fluxo rodando dentro da ferramenta, a gente entendeu que o próximo passo seria fornecer endereçar o fornecedor a possibilidade dele fazer a antecipação propriamente dita, que era uma ferramenta, que era um produto que a V360 também disponibilizava através da ferramenta dela. E a gente entendeu que fazia todo sentido a gente já ter esse fluxo todo amarrado ali dentro do V360. Perfeito. E eu vi agora também, um ponto super interessante é o quanto a etapa anterior à antecipação ela é importante e ela tá robusta, faz a diferença, né? Sem Porque dúvida. não adianta nada ter assim, você pode ter um programa de antecipação, mas assim, se a gente demora muito tempo para processar a nota, para conseguir fazer as validações, o fornecedor também tem poucos dias ali para antecipar, e para ele é bem pouco interessante e a cadeia se fragiliza a partir daí, né? E acho que esse cuidado de manter todo o processo de ingresso mais otimizado, seja uso ou medição pelo V360, que acho que é um ponto que também ajuda a diminuir qualquer problema, qualquer divergência que acontece ao longo da emissão da nota, né, da tratativa. Eu acho que isso é um ponto importante também. Não sei como que você vê isso, Thiago. Eu sei que é uma prioridade para vocês, né? O tempo de escrituração da origem também é um tempo super rápido, né? Então, depois que caiu no V360, a gente coloca a nota para o RP em pouquíssimos dias, e isso certamente se reflete lá para o fornecedor, né, na antecipação. Exato. A gente sempre engajou muito o time aqui a ter uma sensibilidade, um cuidado ali na nossa relação com o nosso fornecedor. Então, primeiro, quando eu falei para vocês que a gente tinha um cockpit aqui na primeira etapa em que a gente introduziu o V360, a gente tinha muito ali o pessoal engajado em que o fluxo ocorresse dentro de uma SLA, ali dentro de um prazo em que a gente tinha estipulado, para que no final do dia o fornecedor não tivesse o prazo de pagamento esticado por conta de processo. A gente não queria uma burocracia dentro do nosso processo ali. Só a mínima possível, o que era necessário de fato para a gente, no final do dia, escriturar a nota e programar o pagamento desse fornecedor. E aí, a gente, depois de disseminar, né, esse sentimento, a gente acabou indo
com esse mesmo viés, obviamente, para o processo de antecipação. Hoje, olhando o processo de antecipação, a gente pode dizer que é um tripé. Então, de um lado, a gente tem a companhia, do outro lado, a gente tem um fornecedor, e na terceira ponta desse tripé, a gente tem um parceiro financeiro, que hoje disponibiliza em fundo para que seja feita essa antecipação. Então, a gente entendeu que para o fornecedor, quanto antes ele tivesse disponibilidade, tivesse elegível a fazer a antecipação dessa nota, era melhor para ele. Para o parceiro financeiro, quanto maior o prazo de antecipação, ele consegue remunerar melhor aquele caixa ali que ele está alocando para essa atividade, então aumenta o interesse dele também. E para a companhia, manter essas duas pontas satisfeitas e interessadas acaba fortalecendo também o nosso vínculo com esses dois parceiros, que são os fornecedores e o parceiro financeiro. Então, da mesma maneira que a gente tinha esse drive de manter ali nosso prazo de medição e faturamento num prazo mais curto possível, a gente desencadeou isso para o processo de antecipação também, para possibilitar todos os benefícios para todas as partes ali do negócio. Perfeito. E esse ponto do funding também é mais um ponto interessante do caso da Origem. Que vocês exploraram também diferentes fontes diferentes formas de funding, né? A gente começou o programa com caixa própria, e depois a gente migrou para um parceiro que traz esse funding. Como que foi esse processo para vocês? Como que, enfim, essa possibilidade do funding misto ajudou a Origem? Você vai contar um pouquinho para a gente dessa etapa também? Não, sem dúvida. É um bom ponto também da gente trabalhar aqui, da gente dividir com o pessoal. O que aconteceu na prática? Assim, primeiro vale colocar que quando a gente chegou nesse momento de disponibilizar a antecipação para o nosso fornecedor, a companhia já estava de uma forma, digamos assim, confortável com o caixa em que a gente estava gerando, que a gente estava rodando, e que, assim, nunca... A gente não tinha um viés financeiro, a gente não tinha a ideia de usar essa ferramenta para ter uma receita financeira propriamente dita. Obviamente que a gente tem essa possibilidade, mas esse não era o objetivo principal da gente trazer a ferramenta de antecipação. Então, o que aconteceu? O primeiro objetivo era, de fato, a gente ter uma possibilidade de trazer para o nosso fornecedor essa relação em que, como já falado antes, a gente entende que para alguns fornecedores é fundamental ele ter essa possibilidade para ele ter um bom respiro no caixa dele. E num outro cenário também, alguns fornecedores em que já são mais estabelecidos, mas que estavam habituados em fornecedores mais robustos, em que dentro de uma plataforma como a nossa, eles tinham a possibilidade ou tinham informação para ou fazer direto pela plataforma ou ir até num banco, um parceiro de negócio do cliente e prover essa antecipação quando ele tivesse essa necessidade. Então, a gente entendeu que para aumentar o leque de opções que a gente tinha, para continuar um bom relacionamento com o nosso fornecedor, a gente tinha ali a disponibilidade que estava muito na nossa mão, uma vez em que a gente já tinha uma implantação bem robusta do V360, a gente tinha a possibilidade de fazer isso. E aí, o primeiro pensamento que a gente teve, olhando para o que o mercado praticava, inclusive, assim, como a gente tem relação com alguns bancos aqui na companhia, conversando com os bancos, a gente viu que tinha possibilidade de trazer alguns bancos para fazer isso, sem que a gente precisasse dispor do nosso próprio caixa. E a gente continuar mantendo aquela ideia de ter um prazo mais alongado de pagamento, o fornecedor ter a possibilidade de antecipar, e o banco, obviamente, tem o interesse comercial dele de fazer isso. Então, se foi o primeiro ponto em que começou a amadurecer na nossa cabeça, e no meio do caminho a gente
foi apresentado a Polígono, que é uma casa que já tem expertise já em fazer antecipação de recebíveis e outras atividades, em que a gente gostou muito, já estava próximo da companhia, então a gente começou a costurar uma parceria e e eles ofereceram a possibilidade de criar um fundo exclusivo especificamente para fazer antecipação dos fornecedores da origem. E aí eu acho que foi fundamental, sim, para a nossa escolha. Quando a gente entendeu que o parceiro ia dispor recurso, ia dispor o esforço dele ali, dedicar 100% daquele fundo para os fornecedores da origem, a gente entendeu que a gente teria o melhor atendimento com aquele parceiro. E aí depois a gente foi amadurecendo as condições comerciais, obviamente, assim, a taxa de remuneração do parceiro, e até se a gente tivesse o interesse em ter um rebate naquela taxa ali. Então, as conversas foram avançando e a gente entendeu que o uso do fundo seria a nossa melhor estratégia ali, porque a gente teria um atendimento exclusivo, teria um cara dedicado ali, assim como a gente gosta de dar um bom atendimento, ter uma boa relação com o nosso fornecedor, a gente não queria ter um parceiro que não fizesse da mesma maneira, então a gente enxergou essa oportunidade ali no fundo. E aí não para por aí, né? Porque a gente tem a possibilidade de oferecer para o nosso fornecedor essa antecipação sem ter a necessidade de mexer no caixa. Mas, com a implantação que a gente fez no V360, e a gente, inclusive, começa assim, a gente tinha a possibilidade de tanto usar o nosso caixa próprio, quanto usar o caixa do fundo. E inicialmente, assim, para a gente, quando a gente começou a testar e ir calibrando a ferramenta, a gente começou com caixa próprio, e aí assim, a gente tem alguns motivos para isso, né? Obviamente, a gente teve que amadurecer algumas coisas e que preparar algumas coisas na implementação ali desses três atores ali, né? Do fundo, com o V360 e a companhia. A gente achou que ia ser um pouquinho mais prático, mas no meio do caminho a gente vai encontrando alguns desafios para implantar, e a gente não quis se omitir, não quis implantar de uma forma paliativa para depois voltar atrás, então a gente quis deixar tudo redondo, assim como a gente fez a primeira implantação do V360. Então, do lado da companhia, a gente preparou o nosso RP para estar ali acomodando as transações que a gente ia receber. O fundo lá fez as questões regulatórias em que ele precisava para estar dispondo ali desse capital para os fornecedores da origem. O V360 também foi preparando a ferramenta para ser esse interlocutor entre o fundo, a origem e o fornecedor, a ponta final. E aí isso tudo foi convergindo para a gente ter mais uma implantação ali que eu considero de muito sucesso, que foi o final ali, a gente ter a possibilidade de antecipar por um lado e por outro. Hoje, obviamente, com as duas possibilidades, como eu falei anteriormente, como não é o desejo, por que a gente tem as duas possibilidades? Uma, se por um acaso a gente tiver algum problema no fundo, ou como já aconteceu, o fundo, a gente começou com o fundo da Polígono, e a gente quis fazer uma renovação, colocar outras atividades, e aí eles acharam melhor criar um outro fundo, ao invés de ajustar o fundo que tinha iniciado ali a programação. Então, nesse momento em que a gente estava trocando de fundo, para que a gente não tivesse uma interrupção na antecipação, a gente fez uso do caixa próprio. Então, a gente tem essa possibilidade ali de, se tiver algum problema, se você tiver alguma coisa para administrar, para trocar, você tem a capacidade de fazer uso do seu caixa próprio, você vira a chavinha na ferramenta e já está funcionando. Assim como também, para algumas empresas, eu sei que é padrão, as empresas enxergaram na antecipação uma possibilidade de ter uma receita financeira. Então, algumas empresas, no final do dia, nem têm um parceiro como a gente tem um parceiro financeiro e se utilizam do caixa próprio ali, tendo uma remuneração em cima do fornecedor. Então, acho que por isso que foi importante a parceria aí com esse fundo, além da parceria que a gente já tem estabelecida com o V360. E até quando a gente conecta todos esses pontos, é interessante de ver a evolução também desse processo em conjunto, né? A gente começa lá com
com o V360 para o ingresso, deixando essa parte redonda, traz o fornecedor já para estar muito inserido nessa jornada. A gente vai para um modelo de antecipação que, enfim, inicia com caixa própria, que é uma migração muito mais facilitada, né? Então, com caixa própria, a gente consegue ligar o programa muito rapidamente. Esse Exato. programa também já minimamente estabelecido, a gente consegue conectar um fundo, acho que no caso de vocês, tem até uma etapa mais feita sob medida, né? Diferente de conectar um banco, uma instituição Banco, sem dúvida. financeira. Exato, já com um fundo específico, então com todas essas etapas de criação. Então, acho que é legal ver até o amadurecimento mesmo, e a evolução desse processo, que ela vai sendo bloquinho a bloquinho, né? Não é pô, agora a gente vira e está com todo o programa já criado de uma maneira mais complexa, mas é uma construção em conjunto que depois vai culminar nesses resultados que a gente vai ver daqui a pouquinho. É Boa. exatamente isso, cara. Foi cirúrgico. A gente começou com caixa própria pela facilidade ali na gestão, né, da ferramenta e o teste, e teve o desafio de colocar o fundo, né, que tem suas questões regulatórias, diferente do banco, que já seria mais fácil, mas a gente conseguiu fazer a manobra para ter o fundo dentro da nossa ferramenta e agora tem as duas possibilidades aí. Isso. E, Tiago, quando a gente fala da satisfação dos fornecedores, assim, a gente consegue já ver o que a gente enxerga aqui na V360, né? A taxa, a gente tem um CSAT aqui com os fornecedores a cada interação, e no caso da Origem, a satisfação é acima de 90%, então assim, parece que os fornecedores eles estão bem satisfeitos do ponto de vista que a gente consegue ver, o engajamento dos fornecedores com antecipação também é bem interessante, a recorrência da antecipação. Mas do lado de vocês, o que vocês percebem, ou como vocês perceberam, a aceitação dos fornecedores desse programa? Quais foram os feedbacks? O que você enfim, enxerga aí da evolução desse relacionamento com os fornecedores pós o programa? Não, isso é legal também. Assim, a gente, obviamente, vocês têm um número porque está dentro da ferramenta. Assim, a gente é, não tinha esse número até a gente passar com vocês, mas a gente já tinha uma percepção é, das respostas que a gente vinha tendo dos fornecedores, da relação que a gente tem. A gente entende quando você começa a ter, você começa a ter um retorno muito positivo dos fornecedores na relação, na troca. Isso na troca diária ali, é uma relação amigável, amistosa, por mais que às vezes tenha uma operação complexa e você vê que o fornecedor ele tem um cuidado no lido ali com a gente, para tratar com a sua equipe. Então, assim, já são indicadores de que a gente constrói um modelo respeitoso de relação entre as partes. A gente acha que culturalmente até para os nossos clientes internos, a gente já arrasta aí uma cultura que também a gente tem muito orgulho de defender aqui, de uma relação muito humana, de uma relação muito justa. Obviamente que tem coisas que a gente não pode permitir, tem coisas que a gente tem que cumprir as regras e ser duro em algumas vezes, mas culturalmente a gente tem uma relação de muito respeito com todos os nossos stakeholders. Então, até para trazer um pouco de cor, deve ter pouco mais de uma semana, agora a gente está indo para o final do exercício aí de 2024, né? E esse primeiro fornecedor que eu tinha mencionado lá, que é um fornecedor grande, relevante aqui para a gente, que a gente usou ele como teste, ele fez questão de dar um feedback super bacana aqui para a equipe. Então, parabenizando a equipe, o empenho da equipe, que ele sabe que alguns obstáculos em que ele encontrou no meio do caminho, ele viu que do nosso lado aqui, a equipe estava super disposta a tentar resolver. A equipe sempre foi super sensível à dor do fornecedor, e ele traduziu isso num feedback em que ele fez para o nosso coordenador aqui da nossa célula de faturamento e medição, parabenizando esse nosso coordenador, que tem relação direta com essa empresa,
e estendendo para a equipe e para a empresa, para a companhia, ele dizendo que estava muito satisfeito de trabalhar conosco, tendo em vista ali a relação que ele tinha estabelecido. Então, acho que esse tipo de approach ele vai muito em linha com o indicador que você trouxe, de 90%, mas independente se é 90, 80 ou 100, a gente está sempre disposto e envolvido aqui a fazer um bom trabalho e entregar o nosso melhor. Perfeito. E eu acho que no final, assim, tudo isso que a gente falou, é, o resultado que a gente vê do programa, ele é quase uma consequência natural, né? Que hoje a gente, enfim, tá quase aqui fechando o exercício de 2024, a gente já teve mais de 100 milhões de reais antecipados para a Origem pelo E360, mais de 1.000 fornecedores que estão elegíveis para o programa. Então, acho que e esse número ele também foi crescendo, né? A evolução dele e o amadurecimento do programa também ao longo do período. Acho que principalmente esse ano a gente viu os valores antecipados mensalmente crescendo todos os meses. Os fornecedores também a cada mês tinha um esforço do time de habilitar mais fornecedores para o programa. Então, enfim, acho que esse é o resultado aqui final, mas acho que tem um trabalho de amadurecimento, de evolução desse programa que pô, foi muito interessante. Se puder comentar um pouquinho para a gente. E acho que esse vai ser o nosso último tópico aqui. E eu vi que a gente já recebeu uma pergunta. Só para lembrar, pessoal, a gente vai deixar uns 10 minutinhos para abordar aqui algumas perguntas. Ou se alguém tiver alguma dúvida para ver 360, para a origem, podem deixar no chat que a gente já vai para elas. Essa foto, cara, assim, quando a gente olha uma foto, a gente tá olhando um momento, né? Tá olhando exatamente um corte, mas a gente sabe que nenhum produto nasce com o momento da foto, né? Que já tendo passado alguma evolução. Então, esses 100 milhões de volume antecipado, a gente conquistou ele de forma gradativa ao longo do ano aí de 2024, mas entendendo que a gente não tinha 10% dos nossos fornecedores elegíveis à plataforma, elegíveis ao programa de antecipação. Então, na prática, o que a gente foi fazendo? A gente primeiro fez uma pré-seleção de poucos fornecedores, começou a testar o modelo de antecipação, começou a rodar, a gente inseriu na plataforma mais um número pequeno de fornecedores para a gente entender a demanda do lado do fornecedor e até a resposta, a capacidade de resposta que a gente estava tendo aqui. E a gente foi faseando a implantação desses fornecedores dentro da plataforma. E aí hoje, aí a gente chega nessa foto aí. Hoje, tendo decorrido aí, essa foto a gente está falando aí de mais ou menos 11 meses, a gente está olhando aí para janeiro a novembro, onde a gente chegou em setembro, basicamente, a gente já estava antecipando quase que o dobro do que a gente antecipou lá em janeiro. E aí hoje, já com basicamente a totalidade dos nossos fornecedores, com essa disponibilidade para fazer antecipação na nossa plataforma. Então, foi uma coisa que a gente foi construindo, a gente preparou esse projeto para que a gente fosse fazendo ele de uma forma faseada, que a gente pudesse cumprir da melhor forma cada etapa que a gente se propôs a fazer. E hoje diria que a gente está num cenário que a gente, olhando para essa foto, a gente já conseguiu trazer uma boa robustez para a ferramenta, para a plataforma que a gente disponibilizou. Perfeito. E, assim, parabéns também pelo trabalho, porque olhar essa foto de fato é super impressionante, mas tem todo o filme ali por trás, tem todo o trabalho de formiguinha de construir, mas muito bom. Bom, pessoal, vamos deixar esses minutinhos aqui para responder algumas perguntas. Tiago, tem uma pergunta aqui já no chat que eu acho que faz sentido estar contigo. Ó. Vou ler para você. Como a Origin identificou que seus fornecedores estavam prontos para adotar a antecipação de recebíveis?
houve alguma resistência ou desafios durante o processo de educação deles sobre o programa? Bom, boa pergunta. A gente, de novo, voltando um pouquinho lá, né, no início da nossa relação, enquanto a gente ainda não tinha ferramenta, mas a gente já tinha uma relação mais próxima com o fornecedor, a gente identificava que alguns fornecedores, esse obviamente que a gente tinha maior relação, eles já estavam prontos para efetivamente é, estarem ali elegíveis na nossa ferramenta. Então, até porque pela necessidade de antecipar o caixa, pela relação que ele já tinha em outra empresa, por ter uma necessidade de um capital de giro ali de uma forma mais rápida. Então, com esses fornecedores, que digamos assim foram os pilares em que a gente foi identificando e foi modelando, e que serviram de modelo para a gente entendeu que a gente já tinha um percentual de fornecedores maduros para fazer uso da ferramenta. E aí, com isso, aí foi mais ou menos o que a gente conversou até aqui, a gente foi sentindo, testou, implementou em fases até chegar aqui. Perfeito, perfeito. Tem uma próxima pergunta que fala sobre o processo de funding. Vocês mencionaram que o programa começou com caixa própria e depois migrou para o fundo da Polígono. Como vocês decidiram o momento certo para essa transição e quais foram os principais aprendizados da mudança? O momento certo a gente definiu. A Polígono tinha muito interesse em estar dentro do negócio depois que foi de fato acordado entre as partes a possibilidade. Mas a gente tinha o desafio aí de implantar o fundo para que ele conversasse com o V360 e conversasse com o fluxo da companhia. Como eu coloquei anteriormente também, o fundo tem algumas questões regulatórias em que eles precisaram se preparar frente ao que a gente já exercia aqui na origem para entrar. Então, uma vez em que a gente entendeu os desafios que a gente teria para implementar o fundo dentro da plataforma, a nossa palavra de ordem foi: a gente só vai virar a chave, a gente só vai ter o produto de antecipação rodando fora do caixa próprio quando o parceiro tiver 100% disponível para rodar, quando tiver 100% habilitado. Então, obviamente, a gente também fez um esforço para que isso acontecesse. Do nosso lado aqui, que era cabível a companhia foi feito. O fundo também trabalhou muito forte, muito duro e com o apoio do B360 para estar com essa possibilidade. E a gente só fez a virada, só fez a disponibilização do fundo quando a gente entendeu que estava acomodado dentro do nosso processo e que a ferramenta estava rodando 100%. Perfeito. Tem uma próxima pergunta aqui, acho que essa a gente dá até para a gente respondendo junto, que é quais são os próximos passos para aumentar a adesão ao programa? Se vocês também têm alguma intenção de incluir novos fontes de financiamento. Assim, fonte de financiamento hoje não é uma realidade, mas não sei se em algum momento a gente pode chegar, né, nesse nível. Isso vai depender muito da continuidade do nosso crescimento, da continuidade da relação com o fornecedor. Mas acho que hoje, olhando bem a relação que a gente tem com o fornecedor, seria basicamente a gente trabalhar a base que a gente tem. A gente chegou num volume importante de antecipação, mas esse volume ele não considerava todo o nosso potencial dentro da ferramenta. Então, hoje, que a gente está próximo desse potencial máximo de fornecedores ali disponíveis para a gente trabalhar dentro da ferramenta, eu acho que é o interesse daquele tripé que eu mencionei, da companhia, do fundo e do B360, que esses fornecedores estejam cada vez mais engajados e que a gente, do nosso lado, faça cada vez mais o nosso trabalho para que a gente possibilite mais fornecedores a estarem fazendo uso da ferramenta. Para basicamente dar um número,
o indicador, a gente conquistou esses mais de 100 milhões trabalhando praticamente 5% da nossa base. Então, a gente entende que ainda tem uma avenida de crescimento. E aí, obviamente, por um lado mais comercial, e aí olhando até para os parceiros, V360 e fundo, eles têm todo interesse que esses outros 95% que a gente incluiu na plataforma e que ainda não foram efetivamente maturados, trabalhados, que eles se tornem também elegíveis, assim como esses 5%, e gere uma cadeia de negócios ali, de tal forma que o fundo consiga propor, oferecer algum outro produto, mas basicamente para a gente como companhia, a gente continuar mantendo uma boa relação, uma boa possibilidade de saúde financeira para o nosso cliente, e no final do dia ele continuar prestando um bom serviço para a gente e mantendo a nossa atividade, a nossa operação, que é 24 horas aí por dia, 7x7 da semana. Então, assim, cada vez em que a gente tiver uma base bem qualificada de fornecedor, isso também a gente reflete no resultado da nossa operação.